Olá, Sagitário! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô para esta semana. Sagitário, farei uma leitura sobre trabalho e uma leitura sobre relacionamentos. Vamos ver aqui as primeiras cartas da sua leitura. Primeira, energia, nós temos aqui Roda da Fortuna. Segunda carta, Energia do Mago. Carta número 3, nós temos aqui, Sagitário, a Justiça. Respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Vamos ver mais cartas, mais orientações, mais previsões para esta semana. E claro, Sagitário, bastante atenção, isso é muito importante. Ó. No final desse vídeo tem o jogo das 3 cartas. Atenção, são 3 cartas, são 3 mensagens da espiritualidade, na verdade, tá? São 3 cartas. E aí você escolhe uma delas, a 1, a 2 ou a 3. Então, a sua energia, a sua frequência, deixa ela escolher a carta por você e mentaliza esse número, 1, 2 ou 3. Qual número você mentalizou? Qual a cartinha que você mentalizou? Então, guarda na sua memória a cartinha que você escolheu agora, porque no final desse vídeo você vai conferir o jogo das 3 cartas. Sagitário, enquanto isso, ó, vamos ver mais cartas aqui ó, para esta semana. Carta número 1, complementar, nós temos a energia do 5 de ouros. Carta número 2, nós temos aqui um 9 de copas. Carta número 3, nós temos aqui uma rainha de paus. E última carta da leitura, Sagitário, nós temos um cavaleiro de ouros. Para seguir adiante, Sagitário, carta da justiça, cavaleiro de ouros. Algumas coisas precisam ficar para trás, não adianta. Quando a gente coloca foco em alguma coisa, outras coisas perdem a nossa atenção. Então isso tem que estar muito claro, isso tem que estar muito esclarecido. Essa é uma semana muito importante porque como nós temos a carta da justiça e cavaleiro de ouros, que são 2 cartas boas, tá? Fala sobre progresso, mas também fala sobre lei da ação e reação. Então aqui fala que as decisões dessa semana elas vão ressoar, elas vão refletir, elas vão retornar para você como se batesse num espelho e voltasse. Como se fosse a imagem indo para o espelho e voltando. Então, o que você decide, o que você faz nessa semana, de alguma forma, volta para você. E aqui a energia do trabalho, me parece que... Depois eu vou falar sobre relacionamentos, tá? Começando aqui pelo trabalho. Na energia do trabalho, parece que você está diante de uma situação onde parece que fugiu um pouco do controle. Está saindo do controle. E agora? O que se faz, né? Uma situação que muitas vezes pode entrar em controvérsia, né? Controvérsia, é assim, né? Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna fala muito sobre oscilação, sobre mudanças, sobre negociações que vão mudando a cada momento, sobre contratos, parcerias, que a gente combina uma coisa, mas de repente acaba mudando e quando vê tá todo mundo fazendo algo diferente, mas não foi o que a gente combinou. Então a energia do trabalho, ela ainda tá buscando, ela ainda tá querendo, a energia do trabalho está buscando entender o que você quer fazer, Sagitário. Talvez isso já esteja muito bem esclarecido para você. Mas eu estou falando dessa semana. Então, nessa semana você pode entrar, de repente, num momento de hesitação, num momento de dúvidas, num momento de escolhas, num momento de indecisão. E aí o que acontece com a energia? Começa a ressoar a nossa energia. A gente pensa e emite onda energética, né? Onda de frequências. E a energia faz o quê? Sai daquela pontualidade que você já queria para entrar num momento de dúvidas. Então tem alguma mudança, alguma oscilação, tem alguma questão que está acontecendo devido a um cliente, a um contrato, a um processo. Tem mais pessoas envolvidas, né? São situações com mais pessoas, pode ser cliente, pode ser parceria de trabalho, pode ser sociedade. Então aqui você está num meio onde as decisões elas precisam ser tomadas. A carta da justiça aqui, né? A carta da justiça tem essa espada como o veredicto, né? Como tá consagrando ali a decisão. Então é justamente essa a simbologia da espada. Ali vai ser decidido o que é, o que não é, o que vai acontecer e o que não vai acontecer. E isso vai trazer para você essa decisão. É uma decisão pontual. Pode ser a assinatura de um contrato. Ah, mas contrato não é decisão. Claro que é. Depois que você assinou, depois que você se comprometeu, a decisão foi tomada, é o que está no contrato. Então, pode ser a assinatura de um contrato, pode ser uma compra, uma venda, pode ser uma negociação, pode ser uma entrevista, pode ser a assinatura de contrato de trabalho. Só que assim, ó, você está num progresso muito importante onde essas decisões elas
precisam ser tomadas e não deveriam, né, ser adiadas. Então, se você está passando por um momento assim, eu não sei o que fazer, qual colega? Tem um colega aqui que é legal, tem um colega lá que é legal, só que eles não se conversam, né? E essas duas pessoas, e agora? O que eu faço? Eu estou no meio dessa situação. Você vai ter que, de alguma forma, de repente, se ausentar. De repente, dar um passo atrás. Nenhum nem outro. Ou não fala nem com aquele outro. Ou não se envolve tanto com um ou com o outro. Mas para o seu bem profissional, para a sua energia profissional, para o seu caminho de progresso, que está aparecendo aqui, Cavaleiro de Ouros, uma carta excelente para o trabalho, você vai ter que tomar uma decisão nessa semana. E aí, essa semana requer alguns sacrifícios, que é o 5 de ouros, tá? Então, que tipo de sacrifício é esse? Como eu falei, você tem uma prova, por exemplo, para fazer, e aí você está estudando para essa prova, um concurso público, final de semana, dia de sol, lindíssimo, ou estuda. A maioria das pessoas vai curtir o dia de sol. Você vai ter que fazer o sacrifício de ficar estudando. Então, você tem um trabalho na sua área profissional, que está exigindo muito de você. Talvez você tenha que se dedicar um pouco mais, tenha que dar aquele algo a mais, sabe? Tenha que fazer um sacrifício para entender o que está acontecendo, de repente reler alguma coisa, ou ter que estudar algo, sabe? Você vai ter que fazer algo que te desafia também, mas é como se fosse assim, é que sacrifício é uma palavra muito forte, eu acho muito forte essa palavra. Mas é como se fosse, você vai ter que fazer algo porque precisa chegar num lugar. Então, para fazer algo, a gente vai ter que dizer não para algumas coisas, que é o 5 de ouros. O 5 de ouros, ele significa o afastamento, o não. O eu deixo isso aqui para depois, porque agora eu preciso me concentrar nisso aqui, ó. Então, é um momento de escolhas. O que eu vou fazer primeiro? Tenho várias demandas, né? Você vai ter que dizer não para muita coisa. Você diz não muitas vezes, todos os dias, para muitas coisas. Então só tem que ter essa consciência. Ó, eu estou dizendo não. Vai almoçar com aquele colega ou com aquele? Hoje eu vou com aquele dele. Você acabou de dizer não para uma pessoa. Talvez nessa conversa saia uma grande parceria profissional. Talvez até uma promoção lá no futuro. Então aqui está falando sobre decisões. E cada decisão vai gerar um resultado. Então ela é uma semana muito importante nesse sentido, tá, Sagitário? Você vai ter que conciliar nem 8, nem 80, para não entrar em atrito com outras pessoas, mas ao mesmo tempo você vai ter que decidir, vai ter que se posicionar profissionalmente, o que você quer, o que você não quer. Então quando você se posiciona, aqui é o ápice da mensagem, quando você se posiciona, você abre caminhos, mas ao mesmo tempo você nega alguma coisa. E tá aqui a dificuldade, porque eu não quero negar alguma coisa, eu quero fazer tudo. Quero aproveitar tudo. Só que aqui tá dizendo justiça com roda da fortuna, não tem como. Justiça e roda da fortuna são duas cartas kármicas. Então, elas estão falando justamente dessa movimentação espiritual. Por isso que é importante, tá? Seja sábio nas suas escolhas, não tenha medo de seguir adiante, seguir em frente. Tá? Que é a carta do Cavaleiro de Ouros, trabalhador, honrado, sempre trabalhando, sempre se desenvolvendo, sempre apostando no seu futuro, sempre construindo o seu futuro, né? Dizendo sim para aquilo que é importante, dizendo não, assim não, para aquilo que é necessário, tá, Sagitário? Então não tenha medo do sim ou do não, conviva com isso muito bem. Estou falando sim porque é sim, eu quero. Estou falando não porque não quero, não aceito. E tá tudo bem. É um direito que eu tenho de não aceitar. Ou a outra pessoa diz não para você e você vai ter que lidar com isso muito bem. Então assim, mas como que você lida com isso, né? Então se você fica triste é uma coisa, se você fica feliz é outra, se você absorve bem é outra. Escolhas. Escolhas do quê? Palavras, comportamentos e ações. Cuidando esses três aí e escolhendo, claro, e avançando, tá? Tem que avançar. Cavaleiro de Ouros fala sobre avanço. Então, não tenha medo de decidir. Escolha de forma consciente, que é a carta da justiça. A carta da justiça fala da razão, da lógica, né? Então, isso aqui é a razão, a emoção quer que eu faça uma coisa, mas aqui está falando, não, eu preciso realmente fazer isso para ter um bom futuro profissional. Sagitário, siga esse conselho que você vai ter um resultado muito bom, muito positivo lá na frente. Quando isso aqui voltar. Eu falei, a energia vai bater no espelho e vai voltar. É a energia do universo. Ela vai e depois ela volta. Uma semana kármica. É lei de ação e reação. Lei de causa e efeito, esse é o nome. Lei de causa e efeito.
Vamos falar sobre relacionamentos. Atenção, Sagitário, aproveita, deixa um joinha aqui no canal, que é muito importante, Sagitário. Deixa uma mensagem aqui para mim e, claro, inscreva-se no canal. Os vídeos de Sagitário vão ao ar todos os domingos, às 5 horas da tarde, justamente para você iniciar a semana muito bem informado. São vídeos rápidos, claros, objetivo, não tem muita enrolação, vamos direto aqui para a leitura. Então seja muito bem-vindo, porque domingo que vem tem uma nova leitura para uma nova semana. Acho que semana que vem vai ser o mensal. Tô vendo aqui a data, né? Semana que vem acho que eu vou fazer o mensal para março. Então, a semana que vem, domingo às 5 horas, tem vídeos novos. Sagitário, vamos para relacionamentos. Leitura de relacionamento, carta do mago com 9 de copas. Olha só. Tudo aquilo que eu falei no início sobre trabalho, sobre decisão, sobre escolhas, sobre renúncias, é uma energia que está muito forte aqui em relacionamentos. O que eu gostaria de falar para você é que você tem uma total liberdade, vamos dizer assim, de escolhas em relacionamentos. Ah, Velasque, mas eu não tenho pretendente, não aparece ninguém na minha vida, e eu estou muito sozinho ou sozinha, né? Você não gostar dos pretendentes é uma coisa. Os pretendentes não aparecerem é outra coisa. Ah, mas não está aparecendo ninguém. Tá, Sagitário, mas você tem uma vida social, você fala com as pessoas, você tem aplicativo, você vai em festas, você vai em jantar, você sai com seus amigos. Então, quem tem uma vida social mais ativa, é claro que fica mais fácil de conhecer alguém. Quem fica em casa é mais difícil de conhecer alguém, a não ser que seja pela internet. Então aqui está falando das possibilidades, olha aí a carta número 1 falando sobre as infinitas possibilidades do universo e o 9 de copas falando sobre encontros, sobre mensagens, falando sobre a aproximação de uma outra pessoa, conhecer um novo pretendente para essa semana. Só que, então assim, ó, só para deixar bem claro, Sagitário, super caminhos abertos para uma vida social super ativa nessa semana, conhecer alguém, ficar com alguém, mandar mensagem, voltar a falar, se desbloquear, é super ativo. Só que, justiça com Cavaleiro de Ouros. Quais são as suas decisões? Então, se você está escolhendo, né? Não, Velasque, eu estou escolhendo conhecer um grande amor da minha vida. Então, aí você está indo para um parque, para um cinema, para um shopping, para um café, alguma coisa. Você tá a energia que você manda, eu falei, vai no universo e volta. Qual é a energia que você está mandando? Solteiros. Quer conhecer alguém? Quer se relacionar com alguém? Você tem que, no mínimo, estar mandando essa energia. Não adianta falar com 10 pessoas ao mesmo tempo. Ai, Velasque, eu falo com 10 pessoas e nenhuma evolui. O sinal que você manda para o universo é de confusão. Como é que o universo vai mandar de volta? Se você fala com 10 pessoas, manda essa mensagem para o universo, você vai conhecer pessoas que também falam com 10 pessoas. Então, né, aqui está falando de renúncia, está falando de escolhas. Não, então dessas 10 eu vou focar só em uma pessoa e é essa pessoa aqui, eu vou focar nela e a gente vai fazer dar certo. Essa pessoa também tem que estar fazendo a mesma coisa por você, porque essa pessoa também manda para o universo. Então aqui, ó, a leitura dos solteiros, ela é muito boa, mas ela também pede algumas renúncias, né? Ou, Sagitário, você está muito... fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro, e vive a vida de uma forma super aberta, mas não está focando e investindo em alguém. Talvez você tenha que renunciar um pouco isso, sabe? Tenha que dizer não para algumas coisas e... Não, peraí, agora eu vou focar na minha saúde emocional, no meu bem-estar, vou focar num relacionamento, vou focar em uma pessoa, vou me dedicar a isso daqui. Ah, deu errado. Bom, faz parte do jogo, vamos para o próximo. E assim começa de novo. Então, o que eu estou dizendo aqui, carta do mago, carta número 1, infinitas possibilidades mesmo, tá, Sagitário? E o 9 de copas já meio que abençoa essa semana. Então é importante, sim, trabalhar a autoestima. E o Cavaleiro de Ouros, como eu falei, o Cavaleiro ele sempre avança, ele sempre vai avançar, exceto o Cavaleiro de Copas, que é outro problema, tá? Mas o Cavaleiro de Ouros é positivo. Então aqui, ó, essas cartas aqui, elas falam para você avançar e para você prestar bastante atenção nas suas escolhas. Carta da Justiça, ó, olhos bem abertos. Essa justiça aqui não falha. Então o que vai, volta. A gente está falando de uma questão kármica e espiritual. Faça bem as suas escolhas, plante bem o que você vai plantar, porque lá no futuro você vai colher. Para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado, Sagitário, atenção,
Carta do Mago com Rainha de Paus, Cavaleiro de Ouros e Justiça. Aqui, ó, uma semana maravilhosa para os casais, tá? Uma semana super de conexão, super harmônica. Não é conexão que eu ia falar. Ela é uma semana de... Não é atração também. Magnetismo. Essa é a palavra. É uma semana super magnética para os relacionamentos. Para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado. Claro que os desafios da vida e do dia a dia continuam, tá, Sagitário? Então a vida real é assim, a gente tá bem, mas tem alguma coisa, né, que não tá tão bem. Então, tô bem no amor, lá no trabalho tá capenga, tá mais ou menos. Tô bem no dinheiro, mas não consigo horário para usar o meu dinheiro. Tenho horário livre, mas não tenho dinheiro. Então, sempre tem uma parte boa e outra parte que, né, tá meio... tem que conciliar. E essa semana é uma semana muito positiva para os casais e para os relacionamentos. Só que a Carta da Justiça também fala assim, ó, não se comprometam financeiramente com algo que vocês não podem. Então vale muito mais a pena, tá, Sagitário? Ficar a dois, ficar conversando, ficar no chamego, né? Ficar aqui no Rio Grande do Sul a gente toma muito chimarrão, tá? Então senta ali nas cadeirinhas, cadeirinha de praia, aquela de abrir, acho que todo mundo tem isso. Pelo menos no Rio Grande do Sul, e o chimarrão. E fica ali conversando do que gastar em excesso, tá? Evitar gastos nessa semana e investir no relacionamento, investir no diálogo, investir nessa conexão, porque a conexão da Rainha de Paus, ela é uma conexão muito profunda, ela é um magnetismo muito forte, inclusive uma semana super erótica, super sexual, com uma energia de sexualidade super positiva, só que depende de como vai utilizar isso. Então é o que eu sempre digo, a energia existe. Só que como que a gente usa a energia? A gente nega a energia? Escolhas. Não quero, tô brabo, tô ranzinza, tô incomodado, não gostei de alguma coisa, então eu não quero. Você está negando a energia do bem. Está negando a energia que seria uma energia positiva. Você absorve tudo aquilo e fala, não, né, vamos ficar juntos, vamos conversar, vamos se encostar na hora de... É diferente. Tá, Sagitário? Então aqui está falando sim de uma semana muito boa para os casais e, claro, de algumas escolhas. Então, mas vem muito forte a questão da escolha de dinheiro, tá? Então, bastante atenção com o financeiro de vocês para que vocês não se comprometam, comprem, gastem, programem alguma coisa e depois vocês têm algum tipo de problema. Sagitário, 3 cartas. 1, 2 e 3. Qual cartinha você escolheu? Aqui tem 3 mensagens. Escolheu uma no início do vídeo, né? Então, como que você faz para receber a sua mensagem? Atenção, na quarta-feira, Sagitário, eu gravei um vídeo ao vivo aqui no canal, totalmente ao vivo, e ao vivo eu mostrei as cartas. Se você perdeu o vídeo ao vivo de quarta-feira, não tem problema. Você pode clicar, esse aqui é o vídeo de quarta-feira, tá? Você pode clicar nesse vídeo aqui, ó, e receber a sua mensagem. Se não apareceu aqui o vídeo, toca na tela do seu celular que ele vai aparecer. Clica aqui, Sagitário, vai lá nesse vídeo, pula o vídeo e receba a sua mensagem. Um grande beijo para você e até esse vídeo aqui.